No final da década de 90, a chegada de um veículo despertou o interesse do brasileiro por uma nova categoria. Essa seria a categoria das minivans. Ela ganhou força nos anos seguintes, porém, em 2003 foi o ano do marco do seu declínio. Bom, se você quer saber mais, fica aqui comigo no vídeo. Olá, amigos, eu sou o Riva e esse é seu canal Momento Automotivo. Já aproveita para deixar teu like, te inscrever e ativar o sininho para que você não perca os próximos vídeos. No ano de 1996, a Renault lançava na Europa o Scenic, que só chegaria aqui no Brasil em 1999, já próximo de receber sua reestilização, que aconteceu em 2001. Esse carro, ele teve motorizações, três tipos de motorizações basicamente. A 2.0 8 válvulas, que acompanhou essa primeira, digamos, geração, né? Na verdade, esse primeiro momento em que o Scenic chegou. Já no seu primeiro facelift, que aconteceu em 2001, ele recebeu motorizações 2.0 16 válvulas e 1.6 16 válvulas. O Renault Scenic, ele usou também câmbios manual de 5 marchas e automático de 4 marchas. Em 2001, a outra marca francesa, a Citroën, ela resolveu trazer também para o Brasil, observando o trajetório, né, do Scenic. Ela resolveu também trazer para o Brasil o Kissara Picasso. Esse carro, ele teve motorizações 2.0 16 válvulas e 1.6 16 válvulas, assim como o facelift, né, que a Renault fez em 2001 também para o seu Scenic. O Kissara Picasso, ele teve também as opções manual e automática em relação ao seu câmbio, que também a versão automática era somente de 4 marchas, enquanto a manual era de 5 marchas. Com o bom desempenho dessa dupla, o mercado nacional começou a observar essa nova categoria de minivans e começou a se movimentar para criar algum produto que preenchesse, aliás, que atendesse esse novo público que estava crescendo. E a primeira a se movimentar foi a Chevrolet com a criação da Meriva. Esse carro era baseado no Corsa de segunda geração para nós, aqui no Brasil, obviamente, que dava até para perceber, né, pelos acabamentos e pelos materiais usados, que se tratava realmente um carro criado na base do Corsa. A Meriva, ela usava opções de motorização 1.4 e 1.8 e usava opções de câmbio manual de 5 marchas e uma opção de câmbio automatizada, chamada de EasyTronic. Como bem conhecemos, esse tipo de câmbio não foi muito bem aceito, mas isso é história para outro vídeo. Um ano mais tarde, a Fiat também resolveu entrar nesse segmento promissor. Ela usou a base do Fiat Palio para criar o Fiat Idea. Esse carro usaria os motores 1.4, 1.6, 16 válvulas, 1.8, 8 válvulas e 1.8, 16 válvulas. Uma curiosidade sobre essa configuração de motorização é que a 1.8, 8 válvulas era o mesmo motor Chevrolet, que equipava também a Meriva. Isso aconteceu por conta de uma parceria entre as duas montadoras. Bom, mas continuando sobre o câmbio, a Fiat usava um câmbio de manual de 5 marchas e também um câmbio automatizado chamado de Dual Logic. Esse câmbio, assim como na Chevrolet, era de 5 marchas, mas era um câmbio que usava troca de marchas através de um robô, por isso o nome automatizado. E, assim como na Chevrolet, esse câmbio também não fez sucesso. Em 2009, a primeira marca japonesa a ter interesse por esse segmento traria ao mercado o Nissan Livina. Bom, como eu já acabei de falar, foi a marca Nissan. O Livina, ele tinha uma configuração um pouco diferente do que até então era apresentado, pois era o único carro dessa categoria que traria a opção de 7 lugares, ou seja, 7 passageiros. Bom, a Nissan Livina também tinha a opção de câmbio manual de 6 marchas, que é interessante, né? E também câmbio automático, porém este de 4 marchas apenas. O Nissan Livina teria opções de motorização 1.6 16 válvulas e 1.8. A versão de 7 lugares, como eu acabei de falar, era denominada de Gran Livina.
Mas como foi dito no início desse vídeo, em 2003 a Ford ela teve uma sacada diferente, uma grande ideia que de fato iria mudar toda a história automobilística aqui no Brasil até os dias de hoje. Assim como as outras montadoras, a Ford também decidiu lançar um novo carro baseado no seu hatch da época, que era o Fiesta, tá? Até então, recém-lançado o Fiesta. Ela, porém, no desenvolvimento do projeto e de forma bem assertiva, ela resolveu criar uma característica diferente para esse novo carro. Ela resolveu deixá-lo mais alto, mais elevado do chão e com um jeito de Jeep. Não demorou muito para a EcoSport começar a chamar a atenção e incomodar esse segmento que havia sido criado pela Renault. Na ocasião, a Sport começava a criar ali um segmento que até hoje realmente mexe com o coração de cada consumidor aqui do Brasil, que é o segmento das SUV. Com essa característica tão imponente, a EcoSport começou a chamar cada vez mais atenção e atrair os olhares do público para esse novo segmento, enquanto o segmento das minivans aos poucos começava a se enfraquecer. Tentando recuperar o público perdido, o recurso que as montadoras tiveram foi tentar trazer novos modelos, novas gerações dos carros em questão. A Renault, no ano de 2003, trouxe a segunda geração do Scenic, que não fez muito sucesso, não repetiu o sucesso da primeira geração e acabou saindo de linha primeiro do que a sua primeira geração. Por quê? Deixa eu explicar. A primeira geração do Scenic junto com a segunda geração, eles conviveram juntos, sendo fabricados. Obviamente, a segunda geração era posicionada uma categoria acima, aliás, um pouco mais acima do que o Scenic G1. Tá? O Scenic G1 ele durou até o ano de 2010, enquanto a segunda geração durou até o ano de 2009. Já a Citroën, ela tinha uma versão mais luxuosa, mais completa da série Picasso, que era o C4 Picasso. Porém, no ano de 2009, o Xsara Picasso saiu de linha e, para ocupar o seu lugar, a Citroën resolveu usar a base do C3 para criar um novo carro dessa série Picasso, que seria o C3 Picasso. Era um carro também muito bom, mas como já foi dito, nessa época a categoria de SUV já estava dominando o mercado. A Chevrolet, por sua vez, ela tirou de linha a Meriva no ano de 2002. No mesmo ano de 2012, a Chevrolet trocaria a Meriva por uma outra minivan que só sairia de linha no ano de 2024. Esse novo carro que a Chevrolet traria seria a Spin. Bom, agora você me pergunta, mas a Spin ainda continua sendo fabricada, inclusive ganhou uma nova geração no ano 2025. Mas o que acontece? No ano de 2025, nessa nova geração da Spin, a Chevrolet resolveu, enfim, fazer o que muitas outras montadoras fizeram com alguns de seus modelos. Ela elevou um pouco mais o seu veículo, o que foi suficiente para ele atender às normas para entrada na categoria de SUV. Então, agora, a Spin, no ano de 2025, deixou de ser uma minivan e passou a ser agora uma SUV. Em relação à Spin, isso já era algo que estava nos planejamentos da Chevrolet, porque existia um modelo da Spin chamado Spin Active, e essa já usava alguns apetrechos até considerados ultrapassados para a época, que era o pneu fixado na tampa traseira do carro, assim como aconteceu lá na EcoSport em 2003. Bom, mas passando agora para a Fiat foi a marca que de fato não acreditou mais no segmento das minivans e resolveu deixar a Fiat Idea segurar, aliás, a Fiat Idea até o máximo que pôde. A Fiat Idea saiu do mercado em 2016. Durante sua vida, ela teve versões como a Fiat Idea Adventure, com um apelo mais crossover, apesar de continuar sendo considerada uma minivan. Nessa mesma época, a Volkswagen, que não havia lançado nenhum veículo para ocupar essa categoria, ela tentava também roubar clientes da EcoSport com o Fox, o Cross Fox, assim também como tinha a versão perua do Cross Fox, que é a Space Fox Cross. Esses dois carros tinham um apelo mais aventureiro, porém não eram considerados nem SUV e muito menos uma minivan. Por esse motivo eu não mencionei esses carros da Volkswagen aqui nesse vídeo, porque eles nem eram SUVs e nem eram da categoria minivan. Já a montadora japonesa Nissan, ela segurou a produção do Livina até o ano de 2014. Também, assim como aconteceu na Fiat e na Chevrolet,
A Nissan Livina também teve uma versão aventureira, a X-Tonic. Deixa de ser burro. O nome correto da versão é a X-Gear. Não estuda direito? Ai dá nisso. Vai lá, eu sou o Riva. KKKKKKKK. Essa versão tinha alguns apelos, né, de acabamento da caixa de roda, uma suspensão levemente mais elevada, mas não ia muito além disso. Ela continuava com a mesma cara de minivan. Enquanto isso, na Ford, a EcoSport se mostrava ser uma ideia brilhante que, na época, se falava muito que a Ford já pensava em deixar o país. Porém, o EcoSport deu tanto certo que fez com que a marca tivesse mais sobrevida aqui no Brasil. E não só isso, a EcoSport também começou a puxar a cordinha dos SUVs. Toda montadora, querendo seguir o sucesso da marca americana, queria lançar agora um carro mais alto, chamado de SUV. Enquanto isso, as minivans cada vez mais iam caindo no esquecimento. Como já foi dito, a categoria das minivans se despediu agora em 2024 com a Chevrolet Spin. Quando você busca agora um veículo dessa categoria, provavelmente você vai encontrar veículos agora de porte maior. Bom, nessa parte final do vídeo eu vou dar minha opinião. Por muito tempo se falava que a categoria das peruas eram bem mais superiores a esses carros chamados de SUV, e tem razão, pois os acabamentos normalmente são melhores, motorizações são mais eficientes, incluindo a questão de consumo. Em relação às minivans, o meu pensamento é igual, pois se vocês observarem cada carro aqui mencionado, vocês vão chegar à conclusão que o nível de acabamento e também motorização, às vezes até consumo, itens de série são bem superiores a muitos dos carros que inclusive são vendidos até hoje. E sabe o que é interessante? É que esses carros dos dias de hoje têm um preço bem atrativo e entregam muito para o preço que é cobrado, fazendo com que esses carros no mercado de usados sejam carros bem interessantes para quem não quer gastar muito dinheiro ou então comprar um carro muito caro só por conta do ano, porém sem entregar nenhum tipo de conforto, de acabamento nem motorização. Bom, chegando até aqui nessa parte do vídeo, eu quero saber de vocês. Vocês tiveram interesse em algum desses veículos aqui apresentados? Se sim, deixa aí nos comentários, que eu vou gostar muito de saber. E é isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo do seu canal Momento Automotivo.